Olá, pessoal. Hoje vamos começar a estudar o protocolo IPv4, certo? Na íntegra, como funciona, segmentação. É uma importância enorme a gente ter um conhecimento sobre protocolos, tanto IPv4 como IPv6, mas nós vamos começar pelo IPv4, até porque o IPv6 já existe um curso que eu recomendo, e recomendo com certeza que vocês vão gostar, que é o curso que o pessoal do IPv6.br oferece por EAD, inclusive, ok? Então, vamos começar pelo IPv4, ok? Primeira coisa, a gente tem que saber o formato desse endereço, né? Que formato é? IP, protocolo de internet, ele é responsável pelo endereçamento. Então, se eu vou endereçar errado, se eu endereçar errado alguma coisa, obviamente ele vai para o lugar errado ou não vai para canto nenhum, né? Então, eu preciso primeiro saber qual o formato dele, né? Dei aqui o comando ipconfig, estou vendo aqui a minha conexão de internet, ele está permitindo o IPv6, essa aqui é a minha rede, né? E o IPv4, essa aqui é a minha rede, ok? Esse IPv4 que está aparecendo aqui, o 92.168.010, quem está me dando é o meu roteador. O IPv4, protocolo de endereçamento, versão 4, né? O formato dele são 4 números separados por um ponto, os números escritos em decimal. Por exemplo, 10.1.1.1. Isso é um IPv4, né? Mas será que 258.1.1.1 também é um endereço IPv4? Né? São 4 números separados por um ponto, né? Será que poderia ter 240.5.10.4? Também será que isso aqui seria um endereço IPv4? Né? Então, a primeira coisa é a gente entender quem é o endereço IPv4, qual é a limitação dele, porque existe uma limitação matemática. O IPv4 é formado por 4 números. 4 números em decimal. Mas em binário, ele é um endereço de 8 bits. Chamado de octeto. Então, a gente tem 4 octetos. A gente tem o primeiro octeto, né? O primeiro octeto, ponto, o segundo octeto, ponto, o terceiro octeto, ponto, o quarto octeto. Certo? Octetos são 8 bits. Então, se a gente for somar esses 8 bits 4 vezes, a gente vai ter um endereço de 32 bits, que é exatamente a quantidade de bits possível no endereço IPv4. Tudo bem. Matematicamente falando, como é que eu vou calcular quantas possibilidades eu tenho em cada octeto? Bom, se eu estou falando em binário, binário é o 0 e o 1, não é isso? 0 e 1. 0 e 1 são 2 dígitos, 2 números, né? Eu tenho dois números. 2 dígitos, 2 números. Bom, enfim. Como é que eu vou calcular qual a possibilidade de um octeto? Basta eu colocar 2, que é a quantidade, 0 e 1, elevado, vou fazer o mesmo símbolo que a gente usa no Excel, elevado a 8, né? E a gente tem como resultado 256 possibilidades. Tudo bem. Então, Tânia, é possível eu ter o IP 256.1.1.1. Então, Tânia, eu posso ter 256.1.1.1, porque são 256 em cada possibilidade. Não, são 256 possibilidades. Eu tenho 256 possibilidades. Mas em decimal, o meu primeiro número é o 0. Se o meu primeiro número é o 0, eu só posso chegar até 255. Então eu posso ter 255.255.255.255 com o meu último número possível. Matematicamente, sim, mas ele é uma reserva. A gente vai falar melhor em outras aulas. Mas matematicamente, isso seria o número
maior que eu poderia escrever do IPv4. E este seria o número menor que eu poderia escrever do IPv4. Mas todos os dois são reservados, certo? Mas matematicamente agora não é a hora de questionar se eu posso atribuir esse IP a um host ou não. Eu posso garantir que este número matematicamente em IP seria teoricamente possível, ok? Tudo bem. Já sei que são 4 números em decimal. Em binário é um endereço de 8 bits, é chamado de octeto, tem um 4 octeto. Ótimo. Então, eu vou atribuir esses IPs na minha placa de rede e verificar a possibilidade deles, ok? Então, para isso, eu vou abrir uma máquina virtual, tá? Porque eu não vou interferir na minha conexão de internet. Então, tudo bem, vou minimizar aqui, eu uso o Hyper-V e o VirtualBox. No momento, eu estou usando o VirtualBox, mas em algumas aulas será o Hyper-V. E eu tenho várias máquinas aqui. Tenho o Windows 7, eu tenho a máquina do IPv6.br, que é a máquina que a gente tem que usar para estudar o IPv6BR. Eu tenho pfSense, eu tenho Windows 10, eu tenho CentOS, né? Tenho várias máquinas aqui, qualquer uma delas que abrir, o que eu quero, na verdade, é atribuir IP e verificar se é possível colocar aqueles números lá e quais números eu posso colocar. Tá, eu vou abrir, então, a placa de rede desta máquina. Eu estou mantendo, ela está rede interna, certo? Mas eu vou mudar, eu vou colocar logo ela no modo bridge, e para que ela pegue IP da minha placa de rede real, ok? Vou dar um ok aqui. Eu vou preparar uma aula só para a gente trabalhar com virtualização, tá? Então, eu vou ter uma aula que a gente vai falar sobre VirtualBox, Hyper-V, certo? E o VMware, para a gente poder escolher qual o melhor software de virtualização eu tenho para estudar ou para colocar em linha de produção. Bom, essa minha máquina Windows 10 fez o login, ela está no domínio, mas eu vou entrar com o usuário local, tá? Para entrar com o usuário local, eu preciso saber o nome do computador. Essa máquina chama-se Windows 10-PC. O usuário que eu vou fazer login é Tânia, tá? A senha provavelmente é esta ou esta. Pronto. Login feito, né? É só verificar como é que está a placa de rede dessa máquina, tá? Ela está no modo bridge, ela está acessando a minha máquina, minha placa de rede real, a minha rede sem fio, tudo bem? E vou verificar agora quais são os IPs que eu posso colocar ou não. Você pode abrir as propriedades do Windows com o botão direito aqui, né? E abrir aqui, ou você pode digitar o comando, tá? O comando é ncpa.cpl. Tudo bem. Eu vou verificar como é que está a minha placa de rede do IPv4. Protocolo IPv4. O IP está estático, tá? Eu vou remover aqui. Vou deixar ele com IP automático. E vou verificar qual IP que ele vai pegar. Provavelmente ele vai pegar o IP da minha placa de rede. Provavelmente ele vai pegar o IP do meu roteador, certo? Ou se tiver algum servidor de DHCP ativado aqui, ele pode pegar do DHCP. Tudo bem. Ele pegou do meu roteador, certo? Ele pegou o IP, ele me deu a máscara, ele me deu o endereço do meu roteador, o endereço da máquina que está dando IP e os DNS da empresa que me fornece internet, ok? Tudo bem. Vamos voltar lá agora e agora vamos ver se é possível colocar o 0000 e o 255, 255, 255, 255. Tudo bem. Colocar aqui o 0. E aí eu vou passar para o próximo octeto, ele não deixa. Ele diz que essa entrada não é válida e que os números que podem estar aqui são entre 1 e 223. Calculamos de 0 a 255, por que ele não permite? Porque o primeiro octeto ele tem uma série de restrições. O primeiro octeto ele tem, na verdade, muitas reservas que nós vamos conhecer. É inclusive através dele que a gente vai definir qual é a classe do IP. Tudo bem então, vou deixar 1. Será que ele permite 255 aqui e aqui? E aqui ele permite, por exemplo, 10? Vamos ver se ele permite. Permite, certo?
Então, esse é um IP válido. O único cuidado que eu vou ter que ter realmente é verificar por que só pode de 1 até 223 e se eu colocar 127, que fica nesse intervalo, também não pode, porque eu também não posso usar o 127, ok? Então, é isso que nós vamos estudar na nossa próxima aula, quais são as classes de IP e por que existem restrições no primeiro octeto, ok? Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.